o São Paulo também chega no terceiro jogo e não teve, convenhamos, né? Não teve um início de tabela que você bate o olho na tabela e fala que, cara, complicado. Não que, tipo, por exemplo, o Red Bull do ano passado, né? Que tinha Corinthians Ferroviária logo de cara. São Paulo não tinha isso, tinha times acessíveis. Mas até agora não conseguiu mostrar a que veio. Você acha que o fator novo do Thiago Viana é um dos fatores para o São Paulo ter essa dificuldade? Enfim, o que você pode avaliar desse início do São Paulo? Bom, tem vários fatores aí, mas acho que juntando todos eles, acho que ainda assim o São Paulo está devendo, né? Esse é o meu ponto de vista sobre a equipe do Morumbi. Penso eu que, pelo que a gente conhece do Thiago Viana da base, né? Ele sempre foi um treinador que gostou de jogo apoiado, de ter uma equipe propositiva. E aí, São Paulo ele sobe para o time profissional. Não sei até onde ele teve participação nesse mercado do São Paulo, mas o fato é que as jogadoras que chegaram no São Paulo não são jogadoras moldadas para o jogo apoiado, né? Não são meio-campistas que tentam controlar o jogo, que tentam ditar o ritmo, que tentam reter a posse da bola, empurrar o time para frente com a posse da bola, né? A Kika não é isso, a Vivian não é isso, a Robinha muito menos, são todas jogadoras muito verticais, principalmente a Robinha e a Vivian. Vivian é uma volante de pisar muito na área. Aí tem a Aline Milene, que chegou um pouco antes, né? Chegou no ano passado e vem sendo utilizada como uma meio-campista interior. Também não é essa jogadora, né? Apesar dela ter muita técnica, ter um passe muito qualificado, ela é uma jogadora que adora arriscar passes mais rasgados, que Esse muitas gol vezes... aí é um problema, é uma ferida aberta, né, Thiago? Exato, Mas desculpa, acabei de te interromper, né? a gente Vamos vai chegar aí. chegar nele aí, a gente vai chegar nele. E basicamente, Analice não é uma zagueira construtora, né? Uhum. Aí você tem duas zagueiras que são Pardal e Mimi, que estão sendo as titulares nesse início de temporada. São duas jogadoras que até têm qualidade no passe, mas são muito lentas para jogar avançadas no campo, que é o que o jogo apoiado vai exigir desse time, né? Zagueiras técnicas e rápidas, né? E assim, é difícil de achar, é difícil, mas se tem uma coisa que a defesa do São Paulo não é nesse momento, é veloz, né? Então, assim, quando eu vi o mercado do São Paulo, eu imaginei que era um mercado visando um jogo mais direto, um jogo mais reativo, né? Talvez pressionar alto e tentar resolver as coisas rápido. E aí eu, né, pelo que eu conheço do Thiago Viana, achei que ele ia para um outro caminho do que é o caminho que ele trabalhou na base por esse tempo que ele esteve por lá. No São Paulo, principalmente, Centro Olímpico ali. Se as ideias dele são baseadas num jogo mais propositivo, ele vai ter muitas dificuldades com esse time, né? E se o Cruzeiro é uma equipe que a gente sabe o momento que o Cruzeiro vai oscilar no jogo, que é no final dos seus jogos, o São Paulo ele é intermitente, né? Ele às vezes começa muito mal, às vezes ele faz um meio de jogo muito ruim, às vezes termina mal os jogos. Lógico, é um recorte de só 3 jogos e a gente não conseguiu acompanhar de forma detalhada o jogo contra o Ceará, mas de fato, pelo que a gente conseguiu acompanhar desse jogo, foi mais um jogo ruim do São Paulo, né? Então o São Paulo. Manda aí, Thaís. Não, conclui. Então, assim, eu não gosto de analisar resultado, mas olhando para os jogos do São Paulo, né? O São Paulo contra o Bahia em casa. Acho que foi até o melhor jogo do São Paulo, porque o São Paulo dominou boa parte do jogo, mas o Bahia se manteve vivo o jogo inteiro e no final deu bote ali, né? Deu bote, conseguiu um empate. 2 pontos que o São Paulo perdeu, 2 pontos que talvez outros adversários na briga por G8 não percam. Apesar do crescimento desse Bahia ser bem interessante. Aí o São Paulo pega um Ceará com o São Paulo com força máxima, um time que tá todo mundo fazendo 2 dígitos, faz um 2-0, com gol anulado do Ceará, mal anulado, aliás, enfim. Um desempenho que, assim, é aquele tipo de vitória que deixa o gosto amargo na boca, né? E aí o São Paulo vem para esse jogo contra o Cruzeiro, toma um 2-0
rapidamente no segundo tempo e precisa correr atrás, né, de uma forma até desesperada para conseguir se recuperar. Então é um início bem complicado para o São Paulo, né? Acho que o São Paulo é uma equipe para estar no G8. Não acho que o elenco do São Paulo é tão ruim assim, né? A Ariel é uma ótima jogadora, a Mariana Santos, para mim, uma das melhores do país na posição dela. Outras jogadoras que permaneceram, enfim, tem Fê Palermo, tem Pardal, que fez uma boa temporada no passado. No mais, não é um elenco perfeito, tem algumas lacunas, mas também não é uma equipe para o São Paulo aceitar, né? Esse tipo de inconsistência. Lógico, são só 3 rodadas, mas acho que o São Paulo pode e deve evoluir nas próximas rodadas, só que pegou já 2 adversários, principalmente Bahia e Ceará, que são 2 adversários onde não poderia perder ponto, né? Talvez o São Paulo se classifique no G8 ainda assim, mas pegue um chaveamento complicado, né? Então, são pontos que ficaram pelo caminho aí. Era esse meu ponto aí, né? O São Paulo derrapou contra adversários que subiram agora, né? Talvez outras equipes não vão derrapar contra. Então, as pretensões de G8 para o São Paulo, talvez esses pontos custem caro, né? Lá na frente a gente viu um G8 que foi decidido no detalhe, né? No ano passado. Então, a coisa pode ficar complicada para o Tricolor, porque essas inconsistências, ele pegou 3 equipes, 2 que subiram agora, um Cruzeiro que está no primeiro ano de grandes investimentos, né, ali para tentar beliscar essa vaguinha no G8, Corinthians, Ferroviária, Palmeiras, talvez essas equipes não vão perdoar essas inconsistências, essas oscilações do São Paulo ao longo do jogo, né? Então, de repente, contra um Corinthians, um pontinho que você resgata contra o Cruzeiro, talvez contra o Corinthians você não consiga resgatar, né? Talvez termine goleado numa brincadeira dessa. Palmeiras, por exemplo. Sim. Então, eu acho que isso pode custar caro, pode custar a temporada do São Paulo, né?